Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí mais a uma videoaula da HW Sistemas. O nosso tema de hoje continuará sendo o TEF, né? Só que agora a gente vai mostrar aqui para vocês uma ferramenta interessante que se chama POS Virtual, né? A gente tem uma videoaula aí que a gente gravou semana passada, mostrando o funcionamento do nosso PAF-SF com o TEF, né? A gente até mostrou aí o Capta. E só que aí na videoaula passada, como vocês puderam ver, foram apenas transações feitas com vendas no cupom fiscal, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas transações utilizando o mesmo software aí do Capta, mas para vendas feitas e emitida a nota fiscal, né? Vou mostrar configurações, como configurar esse aplicativo para funcionar aí, como configurar internamente dentro do sistema aí para poder o sistema obter as informações para poder futuramente fazer a conciliação do cartão de crédito. E também vão ter algumas outras funcionalidades aí que vão estar disponíveis com esse POS virtual, né? Primeiramente, no nosso cadastro básico, cadastro de administradora de cartão, a gente vai ter de ter aqui o cadastro das administradoras que você utiliza, né, as adquirentes. E nesse cadastro tem uma configuração aqui que deve ser feito de acordo com o roteamento que vocês utilizarem aí para poder utilizar uma determinada bandeira de cartão, né? Aquilo que eu falei na videoaula passada, você pode, por exemplo, escolher que um cartão Amex, né, seja, eu acredito que o Amex é só da Cielo, mas vamos supor um cartão Master seja passado aqui apenas na GetNet, que a taxa da GetNet é melhor do que a taxa da Cielo. Então, esse tipo de configuração é feito no software de TEF, né? E o próprio servidor lá que controlar a transação já vai redirecionar essa transação para ser feita no GetNet, né? Mesmo você tendo duas adquirentes funcionando na sua empresa, ele vai selecionar aquela que foi configurada, que tem uma melhor taxa. Então, no sistema, a gente vai ter de direcionar essa transação também, para a gente saber no final das contas qual que é o terminal que está fazendo essa transação. Então, qual que é a solução, né, dessa situação? No cadastro das administradoras, se a gente entrar aqui, a gente tem aqui, né, você pode incluir as redes utilizadas por essa administradora, né? Não todas as redes, mas e sim aquelas redes que estão configuradas para utilizá-las, né? Aquilo que eu falei, você vai colocar aqui exatamente as redes que estão configuradas no roteamento lá do seu sistema de transações, né? Do seu TEF, né? No nosso caso aqui, ó, na Cielo eu tenho configurado Amex, Cielo, Visa Crédito e Master Debit. Tem até um temudo aí, eu vou explicar por que é assim. No GetNet, eu só tenho configurado aqui Redcard e Cielo. Eu também tenho Cielo no outro, né? Isso é para criar uma situação lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho Cielo e Redcard. Então, gente, como que eu vou pegar, né? Vamos falar um pouquinho da configuração aqui. Como é que eu vou pegar essa informação, né? Pode ser que a própria empresa de TEF, seja a Capta ou qualquer outra que vocês forem fazer a transação,
elas irão te passar uma lista, né? Como é que o sistema lê esse tipo de informação? Quando o sistema recebe a transação do servidor de TEF, ele lê esse dado, né, via arquivo. Então é essa informação aqui, ó, né? Essa informação da transação, ela vem no arquivo, o sistema interpreta esse arquivo e através disso, né, o sistema consegue identificar qual que é a rede, qual que é a bandeira que foi utilizada e para onde que é o terminal que vai fazer que efetuou essa transação, né, de acordo com a sua configuração lá no adquirente. Então, aqui eu tenho, né, eu já tinha o cadastro da administradora com o número de estabelecimento, né, a pasta aqui dos arquivos, aqui é para fazer a conciliação, e agora eu tenho as redes, né. O único campo que foi adicionado foi esse campo de redes. Eu tenho também uma outra configuração aqui dentro do terminal, né? Cada rede aqui você vai cadastrar os seus terminais. Dentro do terminal, eu tenho um novo campo aqui, que é o tipo, né? Ele vai indicar se é o quê? Se é um POS, né? Aquela maquininha que fica lá no cantinho, você não tem controle nenhum, né? Você vai lá, digita o valor e faz a transação. Ou vai indicar se é um TEF dedicado, que é o nosso caso, né? Por quê? Porque quando você utilizar a transação no sistema, né, ele vai fazer essa busca da bandeira que você está utilizando e vai identificar qual que é a máquina, né? Qual que é o terminal, né? Quando a gente fala máquina, fica meio estranho. Mas quando você usa o TEF dedicado, não vai existir a máquina, vai existir lá o PINpad para você. E aqui, este cadastro não seria da máquina, seria do terminal. Seria até interessante a gente mudar aqui, ó, para terminal, caixa. Aí você pode pôr o nome do caixa aqui, 01, 02. E cielo, né? Para ficar melhor entendido. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o... Não, então, esse aqui não, esse aqui é máquina mesmo. Aqui pode ser a maquininha da Cielo. Esse aqui é o POS, né? E aqui, no outro, que é o TEF, eu vou mudar aqui para terminal. Terminal 01, caixa, Cielo. Que eu sei aqui que é da administradora da Cielo. E é um TEF dedicado, né? Eu não tenho uma máquina física, eu tenho só o PINpad lá. E o software, né? Lá na máquina, lá no caixa configurado, ele tem um número de terminal, que é esse código aqui. É esse código que o sistema precisa saber para poder fazer depois a conciliação do cartão de crédito, né? Então a gente configura a bandeira de acordo com o roteamento e coloca o Dzinho aqui. Para quê? Para no momento que a transação for feita, ele identificar que é uma bandeira da Cielo, ele vai buscar aqui qual que é o terminal daquele caixa, né? E que é um TEF. No nosso caso aqui, ó, eu tenho também o código terminal. Esse código terminal, quando está o PAF, né? Quando o PAF está utilizando, é esse o código terminal fiscal. Se o PAF está funcionando, ele vai fazer o vínculo daquele caixa lá, com esse código aqui. Esse aqui é exatamente o número do caixa lá do PAF SF. Com o pós-virtual, se o terminal fiscal estiver ativo, que é o caso aí de quem já faz ou no caixa auxiliar ou no próprio sem o uso do caixa auxiliar, finalizou a venda ali, já abre a telinha do cupom fiscal. Então o código terminal já é definido aqui na configuração desse terminal de cartão. Quando, vamos supor que você tem uma máquina lá que está disponível para fazer transações, está configurada e tem um terminal lá
de transação TEF funcionando. Essa máquina não tem impressora fiscal, né? Então ela não tem um código de terminal fiscal ali configurada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar isso, né, no parâmetro do sistema. Eu vou mostrar aqui depois. Tem umas configurações aqui, né, essa parte do TEF, né, mas vamos continuar ali. Configurei aqui os terminais todos direitinho com o código terminal fiscal ou não. Próximo passo, depois disso, agora realmente é o nosso parâmetro do sistema aqui. Próximo passo, depois de configurado as redes, né, as bandeiras em cada adquirente aí, em cada administradora, configurar o número do terminal lá, colocar o que é TEF e o que é POS. Vou vir aqui no config e na parte de TEF aqui, a gente já viu isso daqui na última videoaula. Eu tenho duas configurações que são essas, né? POS virtual igual a S. O sistema vai saber que tem um software de transações TEF instalado no seu computador. E o terminal fiscal, que serve justamente para aquilo que eu falei. Se você não tiver uma impressora fiscal configurada e não tiver configurado que aqui também é terminal fiscal, porque a gente tem isso daqui, né? Terminal fiscal. A gente tem aqui terminal fiscal. No meu caso está em, né? Então, se o terminal fiscal está desativado, o terminal fiscal serve para emitir o cupom fiscal logo após a venda ser concluída, né? Fiz o pedido lá, fiz a venda e ele automaticamente faz a emissão do cupom fiscal, né? Quando o sistema carrega que o terminal fiscal está ativado, quando você carrega o módulo de venda ou quando você carrega lá o módulo de recebimento de vendas, balcão ou oficina, o PAF-SF é carregado ali em segundo plano e fica ali aguardando o recebimento, a conclusão da venda para emitir o cupom, né? É para isso que serve o terminal fiscal. E, voltando ao TEF aqui, o terminal fiscal aqui, no caso, vai ser utilizado quando o terminal fiscal for N lá. Eu não uso a impressora SF aqui para emitir os cupons fiscais após o recebimento das vendas. Então, eu tenho de dizer para o sistema qual que é o terminal fiscal, justamente para ele saber qual que é o terminal que está fazendo a transação, que é aquele cadastro que a gente viu ali. Então, aqui eu ativo o POS e aqui eu identifico quando o terminal fiscal não está sendo utilizado. Ok, está configurado. O que a gente tem agora no nosso sistema para saber? Como é que funciona? A gente viu lá que no cupom fiscal é automático. Na nota fiscal, após a autorização da nota fiscal, vai ser aberta uma janelinha para você, né? Mas como é que essa janelinha é aberta? Quando você faz a venda, você gera lá as formas de pagamento, seja no caixa auxiliar ou para quem não utiliza o caixa auxiliar, quando a venda é concluída. Em cima dessa forma de pagamento que o sistema vai te dar a opção de gerar a transação no cartão, né? E qual que é a configuração que eu faço, né, para o sistema identificar o valor da transação e qual que é o controle, né? Então a gente tem o próprio cadastro do controle aqui, que são aqui os cadastros feitos para você utilizarem as formas de pagamento, são os controles financeiros aí que o sistema utiliza. Então a gente tem aqui no cadastro do controle, vou procurar aqui cartão de crédito. A gente tem aqui o tipo de plano, né? Basta você colocar aqui o tipo C de cartão, né? E controle de documento S2. É isso que interessa para o sistema quando a venda for concluída. Então,
Normalmente a nota é feita após, né, o recebimento do pedido, né? Então, vamos fazer um pedido aqui e ver como é que vai funcionar na prática. Eu tenho, vamos fazer aqui. Eu tenho até um aqui, 16,50. Eu estou utilizando o caixa auxiliar aqui, né? Então, as formas de pagamento vão ser pedidos aqui no meu caixa auxiliar, né? Vamos ver aqui, ó, 16,50 não foi recebido ainda. Vou receber. Aqui, o que eu configurei como cartão aqui? Eu configurei no tipo de plano lá no controle cartão de crédito. E eu vou gerar aqui a parcela do cartão. Não vai ser parcelado, vai ser uma parcela só. Vou salvar. No momento que eu estou salvando aqui, ele me abriu aqui essa tela aqui para liberar o processo. Por quê? Porque quem não usar o POS aí, virtual, ele vai ter de informar ali o número, né? Se ele configurar direitinho o administrador e os terminais, ele vai ter de colocar o número de autorização de cartão, o número do documento da administradora, NSU, e selecionar o terminal, né? Porque isso vai ser utilizado na conciliação. Como o meu sistema está configurado aqui para usar o POS virtual, eu poderia deixar esse processo liberado, direto. E eu não precisaria informar, neste momento, esses dados, né? O número da autorização e o NSU, e o terminal. Porque, posteriormente, isso vai ser obtido da própria transação. Mas eu deixei aqui a auditoria, o processo, pedir a senha, só para a gente ver e para vocês entenderem que eu posso liberar nesse momento aí por essa situação, só por causa do meu POS estar ativado aqui neste computador. Gerei, salvei. Agora a nota fiscal. É nesse momento aqui, na conclusão da nota fiscal, que você vai ter a possibilidade de emitir aí o cartão de crédito, né? Fazer a transação. Vou salvar aqui. Espera aí que o meu endereço aqui tá. Fazer o logoff aqui que acabei Nossa, acabei saindo. Eu alterei uma configuração aqui no meu endereço de XML. Vou voltar aqui. Cancelar aqui e reservar de novo. Cartão. Emitir nota fiscal. Vou emitir a nota. Vou usar o valor não. Salvar. Eu já tenho uma nota aberta aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Vamos ver qual que é essa nota. Já tenho uma nota aqui para ele. Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou excluir essa nota aqui.
Ok, vou confirmar a nota. Vou enviar a nota. O processo só vai ser concluído após a autorização da nota. Se a nota não for autorizada neste momento, há a possibilidade de eu continuar, né, depois da nota ser autorizada. Né? A nota foi autorizada, o sistema já vai pedir aqui para mim, né? Ele abre essa telinha aqui para mim com essas informações, né? Essa informação aqui foram obtidas através da forma de pagamento, né? Do recebimento feito no caixa auxiliar, né? Ele traz aqui para mim a requisição vinculada a essa nota. Se eu tivesse emitido uma nota, não por aqui, mas lá pelo sistema de retaguarda, se eu tivesse emitido uma nota de 2, 3 requisições, né, ele abria aqui para mim, se as requisições fossem recebidas em cartão também, ele abria aqui para mim separado cada requisição, cada linha seria o recebimento de uma requisição. Então ele obteve isso aqui dos recebimentos no caixa auxiliar e ele trouxe algumas informações aqui. Ó. Terminal ADM está em branco, o número de autorização e o número do documento da ADM. Está tudo em branco, quer dizer que a transação ainda não foi efetuada. Né? Eu tenho um campo TEF, que também indica que a transação não foi feita aqui via o TEF, né? Via o POS virtual. Porque eu poderia ter colocado lá, digitado, na minha telinha que eu gerei a prestação lá, eu poderia ter digitado lá o número do terminal, do número da autorização e o número do documento. Né? Para você efetuar a transação, não pode ter o número da transação aqui. Se tiver o número, você tem que fazer o cancelamento aqui para o sistema tirar essas informações do recebimento. Né? Então, abriu aqui, vou efetuar a transação, efetuar o recebimento via pós-virtual. Aqui ele vai abrir essa telinha aqui com essa informação, essa telinha padrão, vai abrir também em outras operações, a gente vai ver ela aí, e traz uma informação aqui, ó, referente a NF552 e o valor da transação. Aqui você não pode mudar porque o valor, você já definiu isso na hora que você recebeu lá no caixa auxiliar. Eu vou dar o confirmar aqui e a partir daí ele vai funcionar da mesma forma lá que o PAF-SF. O software do CAPTA, né, da transação TEF, foi aberto aqui para a gente poder passar realmente o cartão de crédito. E colocar isso assim. Passei o cartão aqui, gente. Aí, quando a SF está ativada lá, a impressão sai na SF, né? O comprovante, exatamente esse comprovante sai na SF. No caso aqui, você deve fazer a impressão deste comprovante. Você pode fazer ela, se você tiver uma impressora térmica, você poderia fazer. Mas aqui no nosso caso mesmo, eu posso fazer fazendo uma impressora laser sem problema nenhum. Aqui, gente, como eu falei lá na configuração, essa linha aqui, ó, rede card, é a bandeira, é a rede. Então, lá no meu cadastro do terminal, eu coloquei rede card se eu não me engano, na GetNet. E lá na GetNet eu tenho o número, né, no cadastro terminal lá, eu tenho o número do terminal. Então, o sistema já sabe qual que é o terminal que fez a transação por conta da bandeira, que eu configurei apenas na GetNet, e por conta do campo lá que eu indiquei que aquele terminal lá é
é um TEF, né? O software de transações TFI, igual o Capital, os outros também que a gente comunica aí, eles não retornam para a gente qual que é o código do terminal. Então, essa configuração é necessária para o sistema obter esse código aí para fazer a conciliação depois. Fez a impressão, fechou, né? Tá aqui os dados necessários aí para fazer a conciliação do cartão de crédito. Tá aqui o número do terminal, o número da autorização e o número do documento, né? Já marcou um S aqui que a transação foi feita via POS virtual, né? Ah, mas o cliente desistiu, né? O que você faz se o cliente desistir, por exemplo? Cancela aí para mim. O que você faz? Você vem aqui, ó. Tem essa opção aqui na tela da nota e tem essa opção nos menus também, né? Vou mostrar logo aqui que já está aqui. A gente já faz o cancelamento e vê como é que o processo funciona. A operação administrativa ele serve para fazer reimpressões e cancelamentos e outras funcionalidades que o software TEF te disponibilizar, né? No nosso caso aqui, todos esses botões, gente, tem processo, então pode ser configurado aí da melhor forma, né? Se você não quiser liberar o cancelamento por aqui, você pode liberar em outro lugar, não tem problema. Ele vai abrir aqui para mim, vai abrir aquela mesma telinha, né? Operação administrativa. Só dá o confirmar aqui. Aí ele vai abrir as funções administrativas do software que você utiliza aí para fazer as transações TEF. No nosso caso, CAP. Aí abriu a telinha do CAP. Eu vou selecionar aqui cancelamento, né? Eu não vou poder fazer o cancelamento porque eu não sei a senha de hoje, né? Esse software do CAP ele tem uma senhazinha e ela muda diário. Como eu não peguei essa senha com o pessoal lá, então a gente vai supor que eu efetuei o cancelamento aí dessa transação no software de transações TEF, né? Eu cancelei lá na administradora do cartão de TEF. Vamos supor que foi feito o cancelamento, abriu a impressão do cancelamento, eu imprimi, né? Ok, só que nesse momento aqui, o que você deve fazer se você fizer o cancelamento? Você deve cancelar no sistema transação. Esse botão aqui ele é para cancelar no sistema, para remover estes dados aqui dessa transação, para você poder efetuar uma outra, se for o caso. Se ele quisesse passar em um outro cartão, como vai ser o nosso caso, eu vou fazer isso, né? Vai pedir a senha aqui, cancelei, né? Limpou os dados aqui para mim, tirou o N aqui, que não tem uma transação que não foi feita no POS. Essas informações, elas somem apenas aqui da forma de pagamento, né? Dos recebimentos. Mas a gente vai ter aqui no menu a opção de ver todas as transações efetuadas e canceladas, né? Mesmo que ela sumiu daqui, aqueles dados sumiram daqui, ele continua salvo em outro lugar que a gente vai poder ver depois, só para você saber, né, quem que fez, quem que cancelou, fica isso disponível lá depois. Eu vou receber aqui agora com outro cartão aqui, vou receber com um cartão com a bandeira Cielo, só para a gente ver aquela questão lá do terminal, né? Eu tenho duas configurações ali que não estão, tem as duas administradoras estão passando a Cielo. Então eu vou cancelar aqui, vou digitar o número de um cartão aqui. Abriu a impressão, vou fazer a impressão. Ele passou aqui o Amex. Só que se eu olhar aqui o retorno
deste cartão aqui provavelmente não é a Amex, né? Eles me retornaram que é um Cielo, né? Então, vou continuar aqui. Como eu tenho essa configuração Cielo lá nas duas adquirentes, nas duas administradoras de cartão, ele abriu aqui para mim os dois terminais TEF, que são configurados como TEF, das administradoras, o terminal GetNet e o terminal Cielo. Eu vou selecionar aqui qual que é o que realmente foi feito, né? Isso você vai poder ver pelo próprio comprovante. Eu esqueci de mostrar, mas lá no comprovante vai ter o número do terminal e você vai continuar. Gente, isso aqui é no caso de duplicidade, né, de informação incorreta. Isso é só uma alternativa caso vocês venham a configurar de forma incorreta o sistema, duplicando informações lá nas configurações. Ou, né, existe o caso ainda dessa informação não vir, né, você ter uma bandeira que você esqueceu de configurar lá naquelas opções. Aí, da mesma forma, essa janelinha vai ser aberta, né? E se tiver um número lá de um POS que não tiver, o número do terminal que não tiver nessa lista, você vai ter que clicar aqui, ó, e digitar ele aí. E isso é só um backup. Então, fazer isso só para você continuar a transação aqui, mas logo após isso, pedir quem é o responsável aí para poder fazer a configuração lá para da próxima vez isso não acontecer. Porque informações digitadas geralmente são as que dão problema na conciliação, né? Você esquece um zero aí, esquece um dígito qualquer, o sistema não vai encontrar aquela transação para fazer a baixa no seu conta a receber quando for feita a conciliação. Então tá aí, a nova transação foi feita. Eu mostrei aqui como efetuar, cancelar e as operações administrativas. Eu tenho aqui lá dentro, né, eu mostrei o cancelamento precisa de senha e eu posso reimprimir também, que é uma das opções aqui do administrativo do Capta. Se precisar reimprimir alguma coisa, eu esqueci de imprimir aquele que abriu para mim. Eu peço uma reimpressão aqui, ó. É o último. Posso imprimir todas as vias. Isso, está aqui, né? A reimpressão. Continuando aqui, essa aqui é o recebimento. Como vocês viram, é em cima da nota fiscal, né? Do recebimento feito em cima do pedido, né? Do valor, da quantidade de parcelas feitas no pedido, quando emitido o documento fiscal, né? Ah, mas eu preciso emitir aí uma venda qualquer. Eu preciso passar um cartão aqui agora e não dá para fazer a nota. Não dá, eu tenho que passar o cartão. O que você faz? Você pode vir aqui em operações, POS virtual, transação avulsa. Na transação avulsa, vai pedir uma senha, né? Tem o processo aí, você pode ativar ou desativar. Depende aí do seu uso, né? Abre aquela mesma telinha aqui com o valor da transação que pode ser preenchido. Esse número 12 aqui é um número sequencial, só para controle interno do sistema aí. Você coloca aí o valor da sua transação e prossegue da mesma forma que a gente viu aí. Tá aí, a transação foi feita. Esse comprovante, né? É só um comprovante de simulação. Quando passa uma bandeira Redcard, ele vem
reduzido assim, mas quando você estiver utilizando aí na sua loja vai vir certinho. E eu tenho aqui também, no menu de operações POS virtual, a função administrativa, que é aquela mesma função lá que eu tenho na telinha de transações da nota fiscal. É a mesma coisa. Ele vai e chama o administrativo aqui. No caixa auxiliar, eu tenho essas opções e no menu do nosso sistema retaguarda, eu também tenho essas opções, né? Se eu vim aqui, ó, financeiro, outros, POS virtual. Transação avulsa, a mesma. Administrativo, é o mesmo que tem lá também. E eu tenho aqui o histórico. Esse histórico aqui, ele armazena as transações de venda efetuada lá no POS virtual, né? Aqui no POS virtual, no caso desse computador. Ele vai salvar aqui todas as transações efetuadas via POS virtual no sistema. Ele tem as informações aqui, o número da venda que foi passado, e quando é uma transação avulsa, ele grava aqui uma VL, né? Tem o número de parcelas aqui, que foram geradas lá no software de transações, valor da operação e o valor da transação. Existem possibilidades aí que acho que a Cielo, por exemplo, tem tem algumas situações em que eles dão benefícios ao cliente, né? Às vezes você passa aqui R$35, mas o valor da transação acaba sendo menor, né? Existem algumas situações dessas. Então a gente armazena o valor da operação e o valor da transação que realmente foi efetuada. Aqui está o número da autorização, o número do documento, o número do terminal e o status da transação. Esse status aqui, o A indica de autorizado e o C quando ela foi cancelada. A data e hora da transação, o usuário que fez a transação com o seu login, né? E o usuário que fez o cancelamento também. E com o seu login também. Aqui eu posso visualizar mês a mês aqui. Eu só tenho transações no mês 3. Posso fazer uma transação avulsa, da mesma forma que eu já mostrei. Cancelar uma transação no sistema e fazer operações administrativas, né? Este daqui é o nosso POS virtual. Você viu aí que não tem segredo, exigem, né, algumas configurações que todo sistema para funcionar redondinho tem umas configurações que devem ser feitas com muita atenção, mas o seu uso não vai haver muito segredo aí para utilizar ele, né? Fica muito fácil quando ele for bem configurado você utilizar o POS virtual. Então é isso, gente. Até a próxima e obrigado.